Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, depois de um hiato que não foi planejado, mas você está com saudade? Enfim, hoje eu trago um tema muito peculiar e complexo que eu quero abrir o jogo com vocês, que é como liderar pessoas. Mas antes de tudo, roda a vinheta, produção. Hoje eu quero abrir o jogo com você sobre o que é liderar pessoas, assim como tudo que eu faço na internet é muito sincero, sem romantização e de longe disparado das expertises que eu adquiro como empresária, empreendedora, liderar pessoas é a mais difícil. Primeiro ponto que eu quero deixar muito alinhado aqui, que eu acho que todo mundo ouve falar, mas na prática, até a gente, né? Até eu, por exemplo, que consumo conteúdo, fico atenta, me confundo às vezes no que é que chefe é uma coisa e líder é outra. Chefe manda, chefe é aquela pessoa chata, que não é admirada, que não tem comunicação assertiva e clara. Líder inspira, líder direciona, tá? E mesmo você sendo líder, tem momentos que você vira chefe, porque é difícil, né? Você está lidando com pessoas. Então, eu vou compartilhar alguns pensamentos que eu tenho referente a essa dádiva que é liderar, porque é um privilégio, mas é muito difícil também. E o que funciona aqui para mim? Basicamente, liderar pessoas é tomar decisões difíceis. Você tem que ter conversas difíceis para você evoluir um colaborador, para você evoluir um processo, você tem que constantemente estar direcionando o seu colaborador para o resultado que você procura. E às vezes tem situações que essas conversas difíceis são expor algumas limitações que o colaborador está tendo, expor alguns comportamentos que não são legal para a cultura da empresa, ficar sempre afinando a cultura da empresa, e isso é difícil pra caramba, porque a gente tem a tendência de querer esquivar de conversas difíceis, e quando você é líder, você não pode esquivar. Mesmo você tendo dias difíceis, mesmo você tendo que tomar um monte de decisão, se você não lidera a sua equipe, tudo é em vão, porque você não vai para o resultado que você está buscando. Afinal, tudo é sobre pessoas, a gente só chega mais longe com pessoas. Uma coisa que eu aprendi nesse processo de liderança é que você não lidera bem ninguém se você não liderar a si mesmo. Então, o primeiro passo, a primeira transformação, ela vem de dentro para fora. A gente tem muito o costume de externalizar, de terceirizar, de achar que o erro é no processo, que o erro é no outro, mas muitas das vezes, majoritariamente, o erro está em nós mesmos. Então, autoconhecimento é uma coisa fundamental para qualquer líder. Entender quais são as necessidades que você, como líder, tem quando um funcionário, um colaborador te desagrada, tem alguma atitude diversa do que você esperava, quando você passa uma orientação e essa orientação não é seguida, como eu falei, é muito desconfortável, mas você sempre tem que ficar trazendo para a superfície os erros de todo mundo, inclusive os seus, para conseguir atingir o resultado necessário. Então é muito difícil, é cansativo, mas vale a pena. Ser líder, você tem que estar disposto, acho que empreender no geral, mas ser líder, você tem que estar disposto a quebrar o seu ego o tempo inteiro e ser muito humilde. Porque ao mesmo tempo que você tem que passar autoridade, direcionamento, mostrar que você sabe o que você está fazendo, você também tem que ser humilde para quando você errar, você compartilhar isso com seus colaboradores, tá? Tem dias que você vai se perguntar se você está fazendo tudo certo. Tem dias que você vai explodir, que você vai errar com seu colaborador. E eu recomendo fortemente que você não finja que quando você errar, você não finja que isso não aconteceu, sabe? Não colocar panos quentes. Seja humilde, peça desculpas, verbalize o que aconteceu e busque não reproduzir novamente. Líder é exemplo, sim. Nós temos que ter uma tolerância maior ao desconforto, a entender as nossas emoções e ter uma inteligência suficiente para não transparecer no outro, sabendo que somos seres humanos, mas precisamos trabalhar essa questão da inteligência emocional. Então, se você é uma pessoa que é muito intensa, eu sou uma pessoa muito intensa, eu sou uma pessoa que quando eu fico nervosa, eu fico muito nervosa, quando eu fico triste, eu fico muito triste, quando eu fico muito feliz, muito empolgada. Isso é desfavorável em alguns momentos quando você lidera pessoas e você precisa balizar.
Se você já é uma pessoa mais compensada, emocionalidade ali, mas às vezes muito introvertido, você vai ter que balizar para se expor mais e falar. Conversar com o outro, pontuar erros, é muito desconfortável para os dois lados, para quem tá ouvindo e para quem tá falando. Tem que transformar isso numa coisa leve. E também exercitar muito a questão do elogio, porque uma coisa que eu levo muito a sério, sempre levei, sei que tem teorias e tudo mais, mas assim, isso sempre foi muito meu, assim, que eu acho que a gente tem que celebrar o outro, sabe? Então, celebrar seu colaborador também quando ele faz algo certo, focar também nas coisas que ele faz bem e transformar isso numa rotina. Outra coisa que é muito importante, trabalhar a sua comunicação. Entender o porquê que você ficou insatisfeito, entender qual a sua necessidade, ver aonde a sua comunicação falhou, se não falhou de fato, se é do colaborador, chamar, fazer um one-on-one, fazer feedbacks recorrentes, isso é essencial. Liderar, gente, é um privilégio, porque quando você vê um colaborador evoluindo uma demanda que ele não tinha, se desenvolvendo, não tem preço, sabe? Eu não sou mãe, e eu também não tenho lugar de fala em relação a isso, mas eu imagino que é a mesma coisa que você vê um filho conquistando alguma coisa, sabe? É muito privilégio mesmo, mas é difícil. Não é tão romântico e exige sim muito estudo, muita paciência e muito autodesenvolvimento. Então eu recomendo que se você está indo nesse caminho de líder, se você já tem colaboradores e acha que você é um ótimo líder, sempre dá para melhorar, sabe? E se você é um dono de empresa, tem funcionários, mas ainda não é líder, é chefe, mude a sua perspectiva e se torne um bom líder, porque a sua empresa alcança lugares inimagináveis quando tem uma equipe engajada com uma cultura forte. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui seu comentário se fez sentido, se não fez, tem algum tema mais que você quer que desenvolva, se tem alguma pergunta sobre liderança, alguma coisa específica que eu não abordei. E te vejo no próximo vídeo.